Então, malta, tudo bem com vocês? Cá estou eu, Fábio Rufo, mais uma live. Seja muito bem-vindo aqui ao meu espaço, não é? Bem, ontem passei mal, depois da live de ontem, nem sabes. Acabei por vomitar, isto é, eu fiz o meu pequeno almoço, depois há uma refeição que eu faço ali mais ou menos a meio da manhã. Não a fiz. Não a fiz porque não tinha fome. E depois já almocei. Depois de almoçar, parece que não conseguia fazer a digestão. Fui tratar de umas coisas na Maia, apanhei uma molha e tal. Cheguei a casa, vim dar uma aula. Quando estava a dar a aula, tinha bebido um chá, porque não estava a sentir tão bem. Bem, e de repente fui à casa de banho e vomitei tudo. Depois fiquei super fraco. Não consegui treinar. Fui para casa, descansei. Hoje já consegui comer. Fogo, está uma luta, hein? Está uma luta. Vamos lá. Mas eu tinha que estar aqui também para te passar algumas informações. E o que é que nós vamos falar hoje? Vamos lá. É curioso que eu estava ontem lá... Pronto, eu fui ontem à Maia fazer as minhas unhas, que eu vou às unhas. E então é uma forma que eu arranjei de controlar este vício é ir a uma manicure. E é muito engraçado que ela estava a dizer assim... ela estava a falar do marido dela, não é? Que é um senhor que, pronto... fez uma operação, uma hernia inguinal, e que acabou por engordar um pouco e agora estava muito difícil emagrecer. E pronto, e ele como é vendedor, isto é, ele anda com o carro de um lado para o outro. Não, ele é um produtor de próteses dentárias, é isso. Só que ele antigamente é que era um vendedor e era de moto e depois passou para os carros. Mas ela estava-me a dizer que ele passa muito tempo sentado. E que, pronto, agora ganhou uma barriguinha, pronto, está mais gordo, aquela história, né? Tu já sabes como é que é. As pessoas depois no seu dia-a-dia depois começam a aumentar o peso. E é natural que elas vão aumentando o peso, não é? Isso é super natural. Nós, ao longo da nossa vida, vamos aumentando o peso, ok? Porque cada vez vamos ter mais tendência a armazenar a gordura. Okay? É uma questão natural do corpo. E aí, João, como é que é? Está tudo? Pronto, então, basicamente, o que é que eu quero explicar-te hoje? Que o aumento da gordura aqui na barriga não se dá, como ela dizia, ou como ela pensava, por uma pessoa estar simplesmente sentado, ok? O facto de uma pessoa estar sentado, por exemplo, uma pessoa que conduza muito diariamente, um motorista, ou assim, ok? Nós às vezes olhamos assim, é por estar muitas horas sentado. Não. Isto não é por estar muitas horas sentada. Ela podia estar em pé e não ter atividade também. A maior causa da gordura na barriga é por uma questão de stress. Stress. E tu vais dizer assim, ei Fábio, stress? Como assim stress? Pronto, então imagina. Tu tens a noção, não é? E se não tens, vais ficar com essa noção, que nós precisamos de energia. Não é? O alimento é energia. Então, quando tu não colocas alimento dentro do organismo, tu podes pensar, mas assim vou emagrecer. Bom, isso cria um stress no corpo. Quando tu crias um stress no corpo por estares em jejum, por exemplo, na próxima refeição que faças, o corpo vai ter uma necessidade de armazenar de forma mais rápida. E como é que ele faz? Basicamente, ele não fica tão bom a gastar aquilo que consomes. Então vou dar um exemplo prático. Tu acordas, tomas café. Primeiro, nem tomas pequeno almoço. Por exemplo, tomas café. Depois, à hora do almoço, lá comes qualquer coisa. Depois fazes um lanchinho e esse fazes. E chegas à noite e comes muito. Então, na parte da manhã, o que é que nós tivemos? Um stress por falta de alimento. E no final da noite, comemos demasiado. Isso também é um stress. Porquê? Então, muito pouco ou demasiado acaba por ser um stress. Demasiado porque são muitas quilocalorias que entram de uma vez e quando não entra nada acaba por ser um stress porque o corpo liberta hormônios e aí então a coisa desregula. Então como é que nós resolvemos isto? Muito simples. Fracionamento alimentar. O que é o fracionamento alimentar? Vamos imaginar todas as refeições que tu fazes. Aqui de uma forma fácil para tu perceberes. Todas as refeições que tu estás a fazer durante o dia. Imagina dividir em 5, 6 refeições.
Pronto. Então, em vez de andares a comer poucas coisas de manhã e depois já à noite comes mais, o ideal seria comeres essa mesma quantidade ao longo do dia. Isto falando assim, de forma muito simples. Agora, o que é que tu poderias fazer para melhorar? Porque aí já convém um nutricionista e ele já passa, não é, uma dieta, um plano, onde tem umas X quilocalorias diárias, onde tem uns macronutrientes diários, e isso, não é, bem ajustado e comer de 2 em 2 horas, ok, vai-te fazer emagrecer. Então, basicamente, o que é que tu vai acabar por acontecer? Tu vais comer mais, ou vai-te dar a sensação que tu andas a comer mais, tu vais andar com menos fome e tu vais conseguir emagrecer se comeres as quilocalorias certas para o teu peso. Isto é, para o que tu queres. Então não é pelo facto da pessoa estar simplesmente sentada. O facto da pessoa estar sentada só faz com que ela não gaste muita energia. Mas o grande problema às vezes é que ela não tem a dieta certa. E eu vou-te dar outro exemplo. A Telma, a minha namorada, por exemplo, ela conduz muito, não é? Ela trabalha, basicamente, ela anda de um local para o outro, de farmácia a farmácia, não é? Que ela faz a entrega de medidores e hospitais. E o que acontece? Ela anda muito de carro. Mas depois de ir a uma nutricionista, depois de aplicar estas coisas que eu te estou aqui a dizer, ela começou a perder, e começou desde agosto e perdeu já 4 centímetros de barriga. Então, claro que ela treina 3 vezes por semana, é uma média, mas ela não deixou de fazer o que fazia, que era a questão de andar de carro e estar sentada. Só que qual foi o diferencial? O diferencial foi o facto de fracionar a dieta, o facto de ela comer entre 5 a 6 a 7 vezes por dia. Só que, claro, as quantidades certas, dentro das quilocalorias certas, com os macronutrientes certos. Esta parte dos macronutrientes, assim, malta, isto não é para vocês complicarem, até porque isto não é o vosso trabalho ter que definir isso. Vocês simplesmente têm que pagar um profissional, isto é, vais a um nutricionista, ele passa-te, tu vês o plano e depois vais-te ajustando aquilo e vais entendendo. Há uma coisa que vocês têm que entender. Depois de perceber como é que as coisas funcionam, é mais fácil conseguir lidar com isso. Porque quando uma pessoa não compreende e uma pessoa pensa através do que ouve por aí, a coisa fica muito difícil. Fica muito difícil conseguir realmente perceber qual é o caminho certo. Então, recapitulando aqui, o que é importante nós entendermos? Que o fracionamento alimentar é o que te permite, neste caso, reduzir a tua barriga aqui. A gordura da barriga. Porque a gordura da barriga ou é por stress, por falta de alimento ou por excesso de alimento. Fábio, como é que eu resolvo isso? Fracionamento alimentar. O que é o fracionamento alimentar? Não é simplesmente comer de 2 em 2 horas qualquer coisa. E eu vou aprofundar mais um bocadinho. Porque imagina, tu podes acordar de manhã, comer uma torrada, passado 2 horas comes uma banana, passado outras 2 horas fazes o almoço, depois à tarde comes um croissant, e tu dizes-me, Fábio, eu estou a comer 2 em 2 horas. Pois é, tu estás a comer 2 em 2 horas, mas tu estás a dar preferência a alimentos que não têm um equilíbrio em termos de macronutrientes. O que é que isso significa? O teu pequeno almoço com uma torrada, simplesmente um pãozinho, tem muito poucas proteínas. Entendes? A meio da manhã comeste uma fruta, ótimo, é um hidrato de carbono rápido, mas convinha ter proteína. Por isso, tu tens que juntar os macronutrientes e fazer aquele equilíbrio em todas as refeições. Por isso, todas as refeições devem conter um pouco de proteína, de gordura e de carboidratos. E é isso que te vai fazer manter, isto é, perder a barriguinha, não é? E claro que se tu juntares o exercício, tudo melhora. Porquê? O que é que o exercício faz? O exercício não é só questão estética. O exercício é questão metabólica. O metabólico é a forma como o teu corpo gasta energia, como o teu corpo funciona. Um corpo bom é um corpo que gasta mais energia. Então, quando tu fazes a dieta certa, fracionada, com um corpo que gasta energia através do exercício, através dos músculos, maravilha, dá-se resultado. Tá bom? Olha, muito bem. Aí, João.
muito obrigado aí pelo teu tempo, ok? Como é que as coisas estão por aí? Está tudo bem? Tudo fixe contigo? Bem, malta, tenho que ir andando. Muito obrigado pelo vosso tempo, está bem? Vou deixar esta live gravada. Ei, tudo fixe, ainda bem. Um grande abraço, está bem? Vou deixar esta live gravada, ok? Eu espero que ter ajudado um bocadinho, ok? Pelo menos a elucidar-te, a perceber como é que funciona. Realmente há muitas pessoas que estão com aumento de peso, com a gordura na barriga, e é por stress, está bem? Desejo-te um ótimo dia e vemo-nos amanhã. Tudo bom.